Graça e paz, povo de Deus. Vamos estar aí dando um tempinho pro pessoal. Quem for entrando vai dando um oi pra gente saber com quem a gente tá contando nessa live. Quem foi o primeirão que chegou aí? Dá um oi pra mim. Quem for entrando vai falando pra mim aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Acho que você é um que entrou aí. Não entrei não. Não chegou nenhuma notificação. Ainda não? Agora deve ter ido. Ela é imagem o quê? Tá na imagem. É imagem. Chegou agora. Dá um minuto e pouco de diferença. Astou. Suelen de Astou. Friburgo. É? A segunda pessoa é Suelen. Não, aqui no meu não vai ser não. Pessoal, compartilha esse tema aí. Cadê o povo do oi, que ninguém me deu um oi ainda? Tô vendo pela fotinha lá de cima, acho que é Suelen de Friburgo. Confirma aí pra mim, Suelen, se é você que tá aí. Ah, tá vendo? Tô ligada, Suelen. Estou ela, Glorinha. Glorinha. Não Eita, é glória! Labachúria! Joyce Teixeira, meu amor. Pessoal, nós vamos estar... A gente tem uma horinha só. Se não der pra gente compartilhar tudo hoje, conclua semana que vem. É um assunto que tem bastante raiz, né? Se a gente for lidando, falando, a gente vai encontrar muito assunto. Então a gente vai estar abordando o que der para abordar hoje. Se eu ver que vai ficar muita coisa para trás, a gente continua semana que vem, tá bom? Mas compartilhe com alguém que você sabe que tem interesse em ouvir sobre esse assunto. Nós vamos falar hoje sobre feridas emocionais. Ô Joyce, você que é professora, diz aí pra mim, minha filha, feridas emocionais ou feridas emocional? Pessoal, você que tá entrando aí, vai dando um olá pra gente. A gente tá sabendo quem tá com a gente aqui. Tem bastante pessoas convidadas para estarem participando. A paz, Suelen. Compartilhe com teus amigos aí. Compartilharam? Vamos estar dando início? Tá no horário já, pessoal? Deixa eu ver o horário aqui. Falta 2 minutinhos para o horário marcado. Em meio a tudo que nós temos vivido, né, esses últimos dias, a gente tem falado muito, todos os lugares que você entra, você ouve falar sobre tudo que nós temos vivido, né, nessa época de pandemia e tal. E eu queria tirar um pouco o foco disso hoje. Não queria que nós falássemos sobre esses assuntos, porque isso você já ouviu falar em tudo quanto é lugar, né? E Jéssica, 49 pessoas. E aí a gente vai falar de um assunto bem neutro, mas que faz todo sentido para a nossa cura, né, nesse tempo. Como que as nossas emoções ela governa
a nossa vida, como que as nossas emoções interferem, influenciam no nosso dia a dia. E muitas pessoas estão hoje com distúrbios, com problemas emocionais dentro de casa, e o Covid está sendo só pastor Wagner, paz, Jéssica. Oi? Aqui tá bom, a sua luz pode estar baixa. Pessoal, deixa eu dar uma mexida aqui. Você sabe mexer aqui? Pessoal, tá escuro aí, não tá? Eu tô vendo escuro. Não tá não? Então pra mim tá bom, não precisa mexer aqui não. Se tiver bom pro pessoal, não precisa mexer não. Ah, tá ótimo. Tayana Paz. Feridas emocionais. Obrigado, Joyce. Então tá, feridas emocionais. E aí muitas pessoas estão desencadeando uma série de problemas, né, emocionais aí, problemas na área da mente, ansiedade, pânico e etc, devido a coisas que você viveu lá atrás. E o Covid está sendo apenas mais um gatilho que desperta a área do medo, da insegurança, da incerteza, medo do futuro, medo do que pode acontecer. Então, a doença em si, o panorama que nós estamos vivendo hoje está sendo somente mais um gatilho que está despertando outros sentimentos a florar em você. Então nós vamos estar tratando hoje sobre feridas emocionais, falando um pouco sobre isso, né? E de repente você vai encontrar dentro de você, lá no fundo tem alguma coisa que despertou. Na verdade, ferida emocional, gente, ela é tão comum, todos nós temos uma, né? Só que muitas das vezes a gente prefere, dependendo do tamanho da ferida, a gente prefere anular, esquecer, ignorar, botar um pano em cima, deixar pra lá, porque enfrentar dói, mas ficar no mesmo lugar dói. Você sendo uma pessoa ferida, você vai ferir também. Então, quem é ferido fere, é automático, é involuntário. Você vai magoar, você vai machucar, você vai ferir pessoas com a mesma proporção e facilidade com que está ativo dentro de você essa ferida. Então, você identificando, você vai começar a se programar para que aquilo não seja espirrado em outras pessoas que muitas das vezes não tem nada a ver com isso. Amém? Então, nós vamos estar abordando esse assunto hoje, falando sobre essas feridas. E eu quero orar e pedir que o Espírito Santo sonde o mais profundo do seu coração e que você encontre dentro de você essa ferida que ficou escondida com o tempo. A gente costuma dizer, o tempo cura tudo. Não cura. O tempo, ele esconde, ele camufla, ele disfarça. Então, o que cura ferida é você resolver a situação ou com a pessoa ou dentro de você. Isso traz cura. Amém? Então, vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Exatamente, pastor Wagner. Pessoas que são curadas curam, pessoas que são feridas ferem. Vamos abrir lá em Gênesis 41, versículos 50 e 52, que diz assim: E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esses dois versículos aqui, onde fala, todo mundo conhece bem a história de José e sabe exatamente o guerreiro valente que ele foi. E a história de perdão de José, ela é linda, uma história magnífica, é extraordinário tudo que José fez, mas nas entrelinhas, a paz Maiana, Luana, e nas entrelinhas a gente começa a observar um histórico de ferida muito grande no coração de José, porque esses dois filhos dele vieram antes da época da falta de comida, da seca, né, que ia ter.
E antes disso, José já tinha vivido um bom tempo ali, né, longe da sua família. E quando ele teve a oportunidade, o primeiro filho que nasceu, naquela época o povo olhava para a criança e normalmente dava o nome da criança da situação de que eles estavam vivendo naquele momento. E José olhou para aquela criança, levantou aquela criança e olhou nos olhos dela e chamou: você vai se chamar Manassés. Aqui diz assim nesse estudo: José foi um personagem bíblico que sempre me inspirou. Porém, relendo sua história, uma nova faceta de personagem foi aberta aos meus olhos. Descobri um José tão semelhante a cada um de nós, com angústias, pressões, dores e abundantes lágrimas. Um José fruto de uma família emocionalmente doente, cheio de reações com as quais nos identificamos no nosso dia a dia. Através das lágrimas de José e em seus momentos mais dolorosos, somos levados a levantar a cortina para mostrar como as feridas da alma que nascem em casa não são escondidas pelo tempo e quando começam a aparecer, trazem consequências absurdas. A verdade é que as marcas deixadas pelo passado devem ser tratadas e devidamente curadas. Os dramas e conflitos de José permitem uma identificação com os conflitos de cada um de nós. E sua cura torna-se palavra de esperança para cada coração ferido. José é um exemplo claro de que na Bíblia as pessoas usadas por Deus eram passíveis de falha, problemas e dificuldades. O coração de José era o próprio retrato do fracasso familiar. Porém, é impressionante a maneira tão especial como Deus tratou as feridas de José. José era um homem bem-sucedido em tudo que fazia. Era um homem temente a Deus e era um homem cheio do Espírito Santo. Mas então, quais são os sinais de que a alma de José estava completamente ferida? A gente acha, né, que nos aproximando de Deus, nos enchendo de Deus, transbordando da presença de Deus, a gente acha que isso é o suficiente para resolver os nossos conflitos internos. Então, quanto mais perto de Deus eu chego, mais cheio de Deus eu sou, automaticamente menos ferido eu fico? Não, infelizmente não é isso que acontece. Nós aprendemos que quando a gente aceita Jesus, o nosso passado é acabou e é apagado, né? Acabou o problema, vida que segue. Mas não é assim. Nós vemos aqui na história de José claramente o que estava dentro dele. Ele era um homem fantástico, um homem bom, um homem justo, um homem reto. Tinha todas as qualidades de um crente cheio de Deus. Todas as qualidades de um crente que transborda da presença de Deus. Porém, dentro do coração de José, ele ainda nutria uma amargura, um sentimento de tristeza, de pesar por tudo que aconteceu na sua infância, devido à perseguição dos seus irmãos, devido à traição dos seus irmãos, devido ao abandono dos seus irmãos, à rejeição. Ele foi lançado para morrer. Aí alguém usado por Deus disse: não mata não, vende ele, é melhor, não vamos carregar essa culpa. E aí José, ouvindo tudo isso de dentro do poço, ele viu que os seus irmãos o rejeitou, abandonou. A paz, Dani. E ele simplesmente foi abandonado por um acaso, ao acaso, e pela intervenção de Deus ele não morreu. Então tudo isso ficou registrado dentro do coração de José. Ficou lá as lembranças. Então o tempo ele não cura ferida. O tempo ele vai funcionar ao nosso favor se nós soubermos usar esse tempo para usar essa dor, para que nós possamos ter uma ferramenta de impulso, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e não reproduzir, repetir o que fizeram com nós. Mas é algo tão inconsciente que quando a gente vê no impacto, você já está ferindo pessoas. Quando você é rejeitado, quando você percebe, você já está rejeitando pessoas. Quando você é traído, quando você menos espera, você já é uma pessoa que também está traindo, muitas das vezes se fechando, se escondendo. A gente vai estar falando mais sobre isso. Então, no versículo 51 do capítulo 41, José deu ao primeiro filho dele o nome Manassés, dizendo:
Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ele disse que Deus, ele criou uma situação, espiritualizou a situação, dizendo que Deus tinha feito ele esquecer. É o que nós fazemos, espiritualizamos muitas das vezes o nosso sentimento. A gente fala, coloca Deus em tudo, e quando na verdade está tudo dentro de nós, ativo, vivo. E quando você toca no assunto, eu estava conversando com a Karen aqui agora, falei, Karen, estou com um problema, porque eu fui tocar num assunto ontem e minha cara esquentou, eu preciso me resolver nessa situação, porque tá vivo dentro de mim. E quando você decide se conhecer, para que você não caia nesse erro de deixar o seu coração ser um acumulador de lixo, você fica o tempo todo, porque o Espírito Santo, ele nos dá o alerta. Só que cabe a mim querer ou não dar ouvido ao Espírito Santo. E aí ele falou para mim, Nizinha, você tem que se acertar nessa situação. É um lixo que está acumulando no seu coração. E toda vez que a gente deixa um lixo no nosso coração, o que vai acontecer comigo? Com o passar do tempo, aquilo ali vai se tornando cada vez maior. E aí daqui a pouco eu começo a criar bloqueios. Bloqueio com as pessoas, bloqueio com as situações, entendeu? Então, José pegou o seu filho e disse exatamente o que estava no coração dele. A alma de José deu o nome para aquela criança, dizendo exatamente que ele estava esquecendo tudo que ele viveu de sofrimento com seus pais. E na verdade não era aquilo. Os primeiros sinal, de que uma pessoa está emocionalmente ferida é quando ela aborta a família do coração. Quando você deixa a sua família morrer dentro do seu coração. Irmãos, quantas pessoas não procuram seus familiares porque sabe que se procurar, se aproximar, se chegar junto, se sentar numa mesa para comer, o tempo vai fechar. E aí é melhor, é mais cômodo a gente matar a família dentro do coração. A gente dizer, eu amo a minha família, tá tudo bem, mas enquanto tá longe, tá tudo bem. Agora, se colocar todo mundo de frente, sentado numa mesa, vai rolar as faíscas, vai começar um lançar no rosto do outro, e porque você fez isso também, e aí começa aquela guerra, aquele conflito. Por quê? A nossa boca fala o que o nosso coração tá cheio. Gente, isso é um termômetro, fica ligada nesse versículo que diz que a nossa boca vai falar o que está cheio no nosso coração. O que está no seu coração? Você muitas das vezes não sabe. Como que eu vou saber o que está no meu coração? É aquilo que você bota para fora. Se você é uma pessoa amarga, se você é uma pessoa rebelde, se você é uma pessoa resmungona, ingrata, reclama de tudo, reclama da vida, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do nublado, reclama do dia, reclama da noite, é o que está no seu coração. Ingratidão, porque o seu coração está cheio daquilo. Então, quando eu falo muito de uma coisa, é porque o meu coração está cheio daquilo, Então, quando um dos primeiros sintomas é o que aconteceu com José. Ele matou a sua família no seu coração. Acabou, não quero lembrar, passou, já me fizeram mal. Tá bom, não tem problema mais com ninguém, tá todo mundo perdoado, tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido até o momento que você se depara com alguém. Aquele amigo que você vivia na rodinha com eles, que eram amigos íntimos, e alguma coisa aconteceu, e de repente você diz, não tem mais problema nenhum com ele, mas eu não quero mais sentar à mesa com ele. Então é o momento de você parar para refletir, que isso é um sinal de que existe uma ferida ainda dentro do seu coração que não foi cicatrizada. Amém? Então o primeiro sintoma é você matar, abortar a sua família do seu coração. Ou a sua família, ou um relacionamento que você teve, de amizade, ou seja lá qual for a situação, amém? Então você faça uma análise e olha para dentro de você com toda a verdade, com toda a sinceridade. Permita o Espírito Santo vasculhar os escombros da sua alma, aleluia, que Ele possa ter liberdade de revirar tudo isso que está aí dentro e trazer para você a verdade do sentimento. Segunda coisa que aconteceu com José, a segunda característica de que a alma de José estava ferida, ele usou uma máscara. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse.
Em Gênesis 42:7, na parte A, fala isso, que os irmãos de José chegaram ali em busca de comida, comprar comida, e José simplesmente fingiu que não os conhecia. Como José tinha crescido, eles realmente não conheciam José, porque José mudou muito, mas eles já eram adultos quando José se separou deles. Então José, quando bateu os olhos neles, José identificou e conheceu os seus irmãos, e ele simplesmente, a paz, Lilica, e ele simplesmente fez de conta que não conhecia seus irmãos. Eu acho que o choque de realidade no coração de José foi tão grande que ele automaticamente colocou uma máscara, e durante o tempo que ele estava usando essa máscara, ele ficou remoendo: o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo agora? Eu não sabia que eu estava sentindo isso, eu não sabia que tinha esse sentimento dentro de mim. Ele disse que Deus fez ele se esquecer de tudo que ele passou, mas na verdade estava vivo dentro dele. E nós muitas das vezes usamos essa máscara, colocamos uma pedra em cima daquele problema e não tocamos mais no assunto. Enquanto não se toca no assunto, está tudo bem, está tudo resolvido, mas quando eu me deparo com o assunto, aí é onde você percebe a mudança no seu corpo. Você começa a sentir as reações do seu corpo. Meu rosto esquenta na hora, e às vezes a boca ainda dá um negocinho, e você fica identificando no seu corpo alguma reação. Foi o que aconteceu com José. E naquele momento, para ele ter um tempo de saber o que ele ia fazer da vida dele, ele colocou uma máscara, ficou fingindo como, que estava tudo bem, que estava tudo resolvido, que tinha passado. E quando na verdade não tinha passado. Nós na Cura Interior, nós falamos e tentamos alertar as pessoas de que ela não entre na fase da negação da sua dor. Não diga que não está doendo se existe uma dor. Não diga que não está sentindo nada se você está sentindo. Seja verdadeiro, seja transparente com você mesmo. Olhe para dentro de você e veja até onde esse problema é o cão aqui da vizinha, Taia. Eles gostam de participar da live aqui, essa cachorrada aqui. É uma vizinha que tem aqui do lado que ela pega cachorrinho. Pega cachorro para abandonado, ela cuida, depois ela manda para casa dos anjos, um negócio assim. É uma senhora que faz uma boa ação. Então, a fase da negação, ela é muito comum quando alguém chega até você e você pergunta para a pessoa: e como você se sente com tudo isso? O que você está sentindo falando sobre isso? Nada, está tudo ótimo, está tudo resolvido. Por isso que muitas das vezes na administração a gente precisa mandar a pessoa fechar os olhos e de novo lembrar que a trouxe a ferida. Porque quando a pessoa se concentra de novo na dor, é inevitável que o corpo dela comece a refletir exatamente o que ela está sentindo de verdade. Ela traz à tona aquele sentimento que está encoberto, que muitas das vezes nem ela sabia que tinha. Foi o que aconteceu com José. Quando ele viu seus irmãos, ele viu o ódio subindo no coração de novo. De repente ele começou a ter flashes daquele momento que ele estava dentro do poço, e os irmãos falando: mata, não mata, mata, não mata. Ele é chato, ele é bobo, ele está falando que ele tem sonhos malucos, que a gente vai ter que se curvar diante dele. Não sei o que passou na cabeça de José, mas o que passou na cabeça de José foi o suficiente para ele usar uma máscara por um tempo e ficar pensando: o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? O que você vai fazer com isso que você está sentindo dentro do seu coração? Essa aversão que você tem por essa pessoa, essa dor que você tem quando você lembra de um episódio, essa pessoa que você não consegue esquecer, esse relacionamento frustrado, essa traição que você teve, essa decepção que você sofreu. Nós só somos decepcionados com alguém, irmãos, quando nós entregamos o coração na mão dessa pessoa e essa pessoa nos trai. E aí vem a decepção. A gente não sofre decepção de quem a gente não tem relacionamento, confiança nem intimidade. Então, isso de repente está vivo dentro de você ainda. Eu queria que você olhasse para dentro de você e permitisse o Espírito Santo entrasse dentro de você agora, para trazer uma revelação do que realmente você tem. Tire essa máscara de forte, tire essa máscara de que está tudo bem, coloca um sorriso no rosto, quando por trás existe lágrima, existe choro, porque eu prefiro que as pessoas não vejam o que eu estou sentindo. As feridas emocionais me travou por muito tempo,
hoje estou curada. É verdade, Tayana é a prova viva de que as feridas não movem mais a sua vida. Terceiro sinal de que José estava com a sua alma ferida, a reação agressiva que ele teve. Em Gênesis 42, no 7, na parte B, diz: e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José não via seus irmãos há muitos anos, entretanto sua reação diante deles foi agressiva. Não vemos lágrima, não vemos dor, nem saudade, mas um coração cheio de amargura e desejo de vingança. Feridas no nosso coração, feridas na nossa alma, nos torna vingativos. Se por acaso você, foi como a Tayana sempre usou isso, o testemunho dela é forte. Se você tem usado situações para provar para alguém que você não é, como a Tayana disse, que fez 3 faculdades para poder provar para a professora dela do jardim da infância, lá da alfabetização, de que ela não era burra. Fez faculdades que nunca exerceu. Por quê? Para provar alguma coisa para alguém. Tem uma história que eu acho fantástica. Um jovem que se formou, o pai chamou ele de vagabundo, de à toa, que ele não ia ser nada na vida. E ele estudou, se formou em advogado e se formou em juiz. Quando ele estava com o diploma de juiz na mão, ele teve o prazer de procurar o pai e olhar no olho do pai e dizer: eu não sou um vagabundo, eu não sou um à toa, e está aqui provando para você. Pegou o diploma, mostrou para o pai, rasgou o diploma e jogou fora, jogou no rosto do pai. Então a alma ferida, as feridas nas nossas emoções nos tornam pessoas vingativas, e quem perde com isso somos nós. Tem pessoas que literalmente matam. Quando eu era criança, eu já corrido. Quando eu era criança, devia ter uns 6 anos, meu pai tinha uma empreiteira de cana-de-açúcar, então ele tinha muitos funcionários. E esse funcionário do meu pai morava no quintal da nossa casa, era uma pessoa muito chegada, se aproximou muito da família. E ele tinha uma história de que um tio dele matou o pai dele numa briga de foice, de família, na roça, alguma coisa assim. E ele foi assassinado por esse tio. O tio matou o pai. Os 3 irmãos nutriram dentro dele durante muitos anos. Quando ele matou o pai dele, ele já tinha bem quase uns 40 anos. E isso aconteceu quando ele tinha, 7, 10 anos. E ele nutriu esse sentimento, ele guardou esse sentimento de vingança, a perda do pai, daquela coisa toda, ele guardou. E chegou um dia que ele pegou, começou a manipular a mente dos irmãos, que eram mais novos que ele, e ele falou: nós vamos vingar a morte do meu pai. Vocês estão pensando que eu esqueci? Eu não esqueci. E um dia, do nada, ele saiu de casa. E eu lembro dessa história porque eu era apaixonada por ele, eu gostava muito dele, ele era muito carinhoso comigo. Eu tinha na faixa de uns 6, 7 anos, e ele comprava bala pra mim, ele me pegava no colo, me levava pra passear, e eu tinha uma amizade muito carinhosa com ele, por isso que eu me lembro perfeitamente da história. E aí o que aconteceu? Ele, um dia do nada, maior sangue frio, ele pegou os 2 irmãos, foram até o tio, mataram o tio que tinham matado o pai. Saíram dali, deixaram o homem morto, o homem apareceu morto, fizeram um velório, e os 3 foram para o velório, velaram o corpo do tio, consolaram os parentes, ficou todo mundo ali como se nada tivesse acontecido. E a vingança, eles olharam para o tio no caixão, depois ele falou, que olhou no caixão e falou: está vendo? Você achou que eu tinha esquecido? Pagamos com a mesma moeda. Então, a ferida, ela gera um sentimento de vingança. Seja contra você mesmo, ou seja contra outra pessoa. Seja um desejo de vingança de morte, ou seja um desejo de vingança de simplesmente você estar bem na situação, como José estava agora. Aí José não pensou: agora vocês estão vendo que o meu sonho se cumpriu. Olha vocês aí ajoelhados, implorando por comida. E quem está no controle agora? Quem está mandando no pedaço agora? Vai dizer que José não sentiu isso, irmãos? Ele era humano como eu e você. Ele era uma pessoa perfeitamente humana e estava vivendo um momento de crise. Ele foi colocado de frente com a sua ferida. Olha que loucura. Ele foi jogado na parede. E agora, José?
literalmente a frase, e agora José, né? Então José fingiu que não conheceu os irmãos e depois ficou tratando eles com rispidez, porque era o que estava no coração de José. Amém? O quarto sinal de que a alma de José estava ferida é a vida presa ao passado, né? Essa história que eu contei agora. Assim, aí resumindo a história, esse rapaz tirou a vida do tio junto com os irmãos. E aí depois eles descobriram e ele ficou preso muito tempo. Eu não lembro quanto tempo, mas eu lembro perfeitamente, como eu estou falando com vocês aqui agora, do dia que o Jade chegou de madrugada. A gente morava em Carapebus e ele foi solto, né? Cumpriu o tempo de pena dele e foi solto. E eu lembro perfeitamente do Jade chegando de madrugada, batendo na janela. A gente dormia os irmãos tudo junto. E ele chegando com aquela alegria, feliz, pegou a gente no colo, mãe, pai, todo mundo feliz, porque ele era muito querido, uma pessoa maravilhosa. E aí ele brincando comigo, pegou no colo. Eu lembro que eu beijava o rosto dele, era um escuro, bem escuro, grandão, alto. E eu lembro perfeitamente que eu beijava no rosto dele e sentia aquela barba dele nascendo. É muito vivo, irmãos, a lembrança que eu tenho desse fato. Passou não sei quanto tempo, não sei te precisar quanto tempo passou, na rua da minha casa assassinaram ele, deram um tiro nele e eu vi o corpo dele estirado no chão e deu tiro de balinha, como é o nome da bala? Dum-dum, que eu lembro, todo mundo falava isso porque a bala entra e explode a pessoa por dentro. Enfim, o Jade morreu devido a essa história toda de vingança. Então, esse foi o fim que ele teve, porque nutriu um sentimento de vingança ativo no seu coração e viveu de passado durante muito tempo. Ele viveu de passado durante a vida toda, nutrindo, pensando como é que ele ia fazer para preparar uma vingança para aquele homem. Foi exatamente o que estava no coração de José. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecido da nossa terra. Gênesis 42, 9. José lembrou-se do seu passado. Seu passado estava diante dele como um filme. Sua vida ainda estava devidamente presa ao seu passado. Irmãos, passado não resolvido é presente que incomoda. Escreve essa frase aí, coloca no comentário. Passado mal resolvido é presente que incomoda. Isso aí, Ana Márcia, rompendo mesmo, passar para bola para frente. Então o passado não resolvido é presente que incomoda. O passado não resolvido é um passado presente na sua vida 24 horas. E isso muitas das vezes aparece em sintomas no seu corpo. Pode não aparecer na sua mente a lembrança de que você está ferido, que você está remoendo, que você está sofrendo, vai aparecer no seu corpo com uma urticária, vai aparecer com um problema nos rins, vai aparecer com problemas de enxaqueca, vai aparecer com problemas de coluna, depressão, ansiedade e assim vai embora. Passado mal resolvido é presente que incomoda. É isso aí, Márcia. Quando o seu passado não está resolvido, ele não é mais passado, é presente que perturba. Quando o seu passado não é resolvido, ele não é passado, ele é um presente perturbador. Confuso, né? Mas é a pura verdade. Eu acho que a sua filha vai tirar a internet do ar. Estamos com a assessoria de Maria Elise aqui hoje. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento, é presente que comparece no seu casamento, é presente que aparece na sua relação com seus filhos, comparece na sua relação de intimidade com Deus. Passado não resolvido, ele vai aparecer em alguma área da sua vida. Áreas da sua vida que você não consegue romper. Tem pessoas que têm dificuldades de relacionamentos, como eu tinha.
dificuldade de ter relacionamento profundo com as pessoas, ter dificuldade de dizer que amava alguém, porque eu achava que aquilo era uma falsidade, que eu achava que o amor não era isso tudo que o povo falava. Acho que na verdade eu achava que o amor nem existia e que se eu dissesse que eu amo um hoje e amanhã eu ficar com raiva dele, eu estava errada. Não, hoje eu te amo. O sentimento que eu tenho no meu coração por você hoje é amor. Então eu digo, eu te amo com a maior facilidade do mundo, porque eu entendo que eu preciso tratar isso na minha vida. E isso foi quebrado. E hoje eu falo, eu te amo. E quando eu falo eu te amo é porque naquele momento ali eu tô te amando de verdade. E assim vai. Se amanhã a gente trocar uns negócios e amanhã. Hoje eu te amo e eu digo pra você que eu te amo. É isso aí, Ana Márcia. Que quando a gente escreve, a gente memoriza com mais facilidade. Então, passado não resolvido, ele aparece de alguma forma na sua vida, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, na sua vida profissional, seja na sua vida na área da saúde, ele vai aparecer. Então o passado não resolvido, ele não é tão passado, ele é mais presente do que passado. Parece até frase da Dilma Rousseff, né? Mas é assim mesmo. O quinto sinal de que uma ferida de que José estava com a sua alma ferida, a desconfiança das pessoas. Foi quando ele pediu que os irmãos fossem lá buscar o irmão para provar que eles estavam falando a verdade. Ele não tinha confiança mais na palavra dos seus irmãos. E tem muitas pessoas que vivem 24 horas assim, não confiam em nada e em ninguém. Tudo que a pessoa faz, ela está armada, ela está preparada, ela cria uma autodefesa para que ela não se decepcione. Ela sempre vai olhar para alguém, aquela ali, ó, sei não, essa ali tem um negócio ali que vai me trair, vai repetir o que eu já passei. E a pessoa vive o tempo todo desconfiada, vive o tempo todo usando de mecanismos de defesa, coloca um escudo na frente e fica por trás, para que a pessoa não atinja mais o seu coração como ela já foi atingida algum dia. Amém? Se você quiser colocar isso, declarar sem medo e sem reserva. É Neidinha que está aí, né? Exatamente, não tem que ter medo de dizer o que você está sentindo naquele momento. O amanhã é amanhã, irmãos. Hoje eu estou sentindo isso. Quer ver? Na hora de trocar ceia com os irmãos, eu ficar assim, gente, mas nem tem comunhão com a pessoa, quase nem falo, vou trocar ceia, falar que tem comunhão contigo. E hoje eu falo com o maior amor, eu tenho comunhão contigo. Agora eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter relacionamento contigo. Às vezes a distância não permite, ou as pessoas são muito arredias, enfim, de alguma forma. Zelina, olha Karen, Zelina tá na live. Meu amor, minha irmã, gente, que alegria. Te amo, minha irmã, que felicidade que você está aqui. Amém? Então vamos lá. Este é um sintoma de uma alma ferida, não conseguir confiar nas pessoas. Todas as vezes que nós somos machucados por pessoas, nós desconfiamos de pessoas. Nossa tendência é criar uma série de defesas emocionais, evitando confiar nas pessoas que nos feriram. Para quê? Para que eu não seja ferido de novo, para que eu não sofra de novo. Amém? Amém, Ivanete. Então, seja de que José tinha uma ferida no coração, na sua alma, o falso arrependimento. No capítulo 42, 24, na parte A, ele diz assim, nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles como se nada tivesse acontecido. O choro de José não foi um choro de alegria, não foi um choro de felicidade, não foi um choro de arrependimento, foi um choro de amargura. Ele começou a botar para fora aquilo que estava preso há muito tempo, aquilo que ele fez questão de esquecer, fingir que não estava acontecendo. Queridos, quando alguma coisa está dentro de nós que a gente não põe para fora, ele vem em forma de sintoma. Você sente apertos no peito, você sente angústia, você sente nó na garganta, aquilo fica te corroendo porque você precisa falar do que está dentro de você. Infelizmente, eu volto a repetir, não temos pessoas hábeis
confiáveis o suficiente para você abrir a sua vida, mas procura alguém, você vai achar uma pessoa idônea, responsável, de caráter, que anda na luz em Deus, para ouvir você. Quantas das vezes a gente chega no aconselhamento, a pessoa fala por 1 hora sem parar, e eu fico só olhando para a pessoa, e a pessoa fala, 1 hora falando direto, só falando, botando para fora. Quando a pessoa para de falar, ela já se sente mais leve, porque colocou para fora, tá arrancando. Mas aquilo que eu não falo, aquilo que eu não exponho, aquilo que eu não ponho para fora, ele cresce, e aí ele vai tomando espaço dentro de nós, e aí vai causando aqueles sintomas horríveis de ansiedade. Amém? Gente, estou tão feliz que minha irmã está aqui com a gente, que legal, minha irmã mais velha. Zelina, que bom que você está aqui. Então, o 6º sinal de que a alma de José estava ferida, o falso arrependimento, né? Em meio ao tumulto de seus pensamentos e sentimentos em relação aos seus irmãos, a Bíblia diz que José se retirou e chorou. E infelizmente, porém, esse choro de José não foi um choro de cura. Esse choro indica muito mais a sua reação em relação aos problemas e dificuldade vivida. Foi um choro que revelou apenas um falso arrependimento. Por vezes pensamos que algumas coisas são capazes de curar as feridas da nossa alma. Temos a tendência de achar que sabemos o que pode curar o nosso passado, de dor sem sofrimento. Não existe cura de lembranças amargas sem sofrer. Não existe. Você vai sentir dor, você vai quebrar o seu ego, o seu orgulho de ter que procurar aquela pessoa, de se expor para aquela pessoa, vai doer muito, mas vai ter cura. Amém? O tempo não apaga as dores. A pergunta que eu fiz na mensagem foi: o tempo pode apagar, cicatrizar uma ferida? Não, não pode. A essa altura, a sua história, a esta altura da sua história, José estava distante da sua família há 22 anos. E agora, com 39 anos, não se dava conta dos reflexos de seus traumas do passado não resolvidos em sua vida. O tempo não pôde curar o nosso passado, nem resolver questões ainda não trabalhadas. O tempo, ele só camufla, ele só esconde. O tempo não vai cicatrizar, não vai curar. Você precisa resolver isso dentro de você. Existe, uma frase que Deus me pegou forte com essa mensagem que eu vi, da foto de uma senhorinha, de uma idosa, olhando para o espelho, e no espelho tinha o reflexo de uma criança, e ela pedia: me perdoa por não ter permitido você viver tudo que você tinha direito para viver. Porque ficou nutrindo amargura, rancor. Ninguém gosta de ficar perto de gente tóxica, irmãos. Ninguém gosta de ficar perto de gente ignorante, gente cavala, gente grossa, gente debochada, pessoas que são aquele tipo de pessoa que esnoba, arrogante, prepotente, nariz empinado. Essas pessoas têm um grupo seleto de pessoas que é só dela, é aquela panela. Aí sim a gente fecha uma panelinha quando você vê uma pessoa com essas características e algumas pessoas em volta dela, porque são pessoas que de igual modo têm problemas emocionais muito fortes, necessitam de ser governado por alguém que tenha uma aparência de forte. Aí ficam os fracos, mas aquele que acha que é forte é tão fraco quanto os fracos que seguem ela. O que a gente vê por aí são pessoas exatamente assim, pessoas que são arrogantes, dominando um grupo de pessoas emocionalmente feridas. Isso a gente fala na palestra de dependência emocional, que assim como a pessoa que tem o nariz empinado, ela tem poder sobre outros que estão na fase da autocomiseração, todos os dois são feridos, todos os dois são machucados, todos os dois têm o mesmo problema, só que um resolve crescer para ninguém pisar mais nele e o outro continua naquela situação de coitadinho, na autocomiseração. Então o passado, ele não cura, não cicatriza a ferida, não resolve o problema dentro de nós.
O que resolve é a nossa postura, ok? A distância, ela pode curar a ferida? Você acha que a distância, 22 anos, foi capaz de trazer cura ao coração de José? Você acha que esse tempo todo José dizendo que Deus tinha limpado o coração dele resolveu alguma coisa? José estava no Egito, sua família em Canaã, e embora estivessem em países diferentes, em localidades distantes, isso não resolveu as questões pendentes entre eles. A cura não vem pela distância, mas pelo enfrentamento do problema, ainda que seja doloroso demais. O enfrentamento, nós corremos disso o tempo todo, corremos do enfrentamento. Uma coisa que acontece que chamado de segregação. Você vê isso muito. Quando você está com um problema sério, o que a gente repete toda hora? Ai, que vontade de sumir desse lugar. Minha vontade é ir para uma ilha deserta, é ir para outro país, é ir para outra cidade. O que está acontecendo dentro de você quando você começa a repetir isso? Eu falo por mim, que vira e mexe, eu falo, eu vou embora de Macaé. Eu vou fazer escola de missão, eu vou fazer alguma coisa. O que está dentro da gente quando a gente começa a falar isso? Eu quero fugir desse problema. Eu não quero enfrentar esse problema. Chamamos de segregação. A pessoa que não consegue ficar num lugar e vai ficando de lugar em lugar tentando manter distância do problema. Mas aonde nós formos, o problema vai conosco. A distância, ela pode trazer um anestésico, a distância pode trazer uma camuflagem da dor, porque eu não estou vendo o problema, não estou falando com o problema, não sei de nada do problema. Por que os psicólogos orientam a pessoa que tem problemas emocionais não ficar com a cara no Facebook, no Instagram? Porque o Facebook, ele vende a imagem de alegria de todo mundo que está lá. O Facebook e o Instagram vende uma imagem de riqueza quando a pessoa está passando fome. Não tem nada na despensa, tá tudo vazio. Aí ele vai lá e posta uma comida cara que ele economizou para poder comprar. Aí você olha a foto da comida cara, você vai achar o quê? Que a pessoa está bem de vida, quando na verdade não está. Quantos casais tiram foto, botam nos perfis e postam o tempo todo de que estão felizes da vida, vivendo o amor que todo mundo queria ter. Aí você olha aquele casal perfeito, aquela mulher linda, o homem lindo, uma família linda, tirando uma foto linda, num lugar lindo, com a roupa linda, com a mesa linda. É fake, porque acabou a foto, cada um vai pro seu lado, ninguém olha pra cara de ninguém e a gente fica olhando aquilo tudo e sonhando com uma verdade que não existe. Não existe família perfeita, não existe pessoa perfeita, não existe pastor perfeito, não existe pessoa perfeita. Para de construir isso na sua cabeça, amém? Facebook é a fonte, é a raiz das fake news, infelizmente, porque ninguém posta no Facebook a cara dela quando acorda. Só quem já é bonito mesmo, é que as atrizes que são bonitas. Luana Piovani faz vídeo sem uma maquiagem, sem um filtro, mas ela já é bonita, então não tem muito problema. Agora, os demais vão tirar foto. Acabei de acordar cheio de filtro, a foto cheia de filtro. Aí você fica, por que eu não acordo linda igual aquela menina? Por que eu não acordo plena? Que plena o quê, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente, Neide. As pessoas se comparam a essa ilusão, ficam se comparando e ficam sofrendo. Vive uma vida de mentira, de engano, fingindo. É a tal, aí voltando à história da distância, né? Que as pessoas vão de uma cidade para outra, vão mudando, segregando de um lugar para o outro, fugindo do enfrentamento. Eu não quero enfrentar a minha dor, eu não quero enfrentar o meu problema e eu prefiro fugir. Mas só que o problema vai junto e ele vai aparecer na nossa vida em algum momento, em alguma ocasião, qualquer hora dessa. Ser cheio do Espírito Santo. E eu já tinha até falado isso um pouquinho lá atrás. Ser cheio do Espírito Santo, pessoal, vai curar a ferida? Ser cheio de Deus cura a ferida? Responde para mim. A gente tem uns atrasinhos, né?
Ser cheio do Espírito Santo cura ferida nas emoções? Cura trauma? José era um homem cheio de Deus. Ainda bem jovem, Deus compartilhou com ele sonhos proféticos. Depois de receber o dom de interpretar sonhos, e o próprio Faraó declarou a seu respeito: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Santo? Gênesis 41:38. O indivíduo é cheio do Espírito Santo, flui nos dons, nos carismas, flui em todas as áreas, mas isso não quer dizer que a sua alma está em ordem. José era cheio de Deus, mas matou a sua família no seu coração. Rapaz, tem muita gente se escondendo, irmãos, atrás de Deus, como José fez lá no começo, quando deu o nome para o filho. Estamos escondendo de Deus o que está realmente acontecendo com a gente. Escondendo de Deus, não, escondendo atrás de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é, peraí, Jonathan, ser cheio do Espírito não, e sim poder do perdão, sim, é isso aí, ok? Então, ser cheio de Deus, pastor, irmãos, a quantidade de pastor com a alma ferida, espirrando nas ovelhas, as suas insatisfações, seus medos, rejeições, insegurança. Eu vou trazer para vocês, eu tenho na apostila do Secrai, um tema que fala sobre abuso espiritual, que aborda bem isso vindo de liderança cristã e liderança evangélica. Pessoas que estão feridas na sua alma, ferindo as ovelhas, estão simplesmente reproduzindo aquilo que está dentro delas. Mas é consciente? Não, muitas das vezes não é consciente, o pastor não tem culpa. Mas a maioria das pessoas que exercem cargo de liderança muito top, existe um certo orgulho dentro dele, uma soberba, que não deixa ele olhar para baixo e ver que ele precisa descer. E aí fica lá botando para fora aquilo que está dentro dele. O esquecimento cura as dores da alma? O esquecimento cura as feridas? Não. Gente, tem coisa beça aqui ainda, viu? O esquecimento não cura, nós já falamos sobre isso, que o esquecimento não cura. Não cura as dores. Vamos pular aqui um pouquinho. Eu vou marcar aqui. Não vamos acelerar. Que horas tem, Karen? 10:03. Eu tenho 10 minutos então. Mas se passar também não se liga não, né? Que só para concluir aqui. Então, o esquecimento, ele não... Alongar o tempo, pastor? Então tá bom. A santidade divina falou que eu posso estender 1 hora. Aí eu falo tudo hoje, semana que vem eu não tenho que falar, pastor. Então vamos lá. O esquecimento, ele não cura. Botou na sua cabeça, aquilo passou, esqueceu. Preste atenção. O nosso cérebro, ele tem uma autodefesa que a maioria dos traumas que nós vivemos, eles são armazenados, são guardados em algum lugar. Eu assisti um filme, gente, assiste esse filme. Há muito tempo atrás eu assisti ele, achei ele ridículo, não entendi nada, porque não era aquele tempo que a gente estava vivendo igual a gente está vivendo hoje. O filme foi Ivanete que fez a indicação, Guerra Interior. É parecido com aquele filme Divertidamente. E ele conta a história de um casal que sofreu trauma da perda de uma filha. E aí começa mostrando como que a mente dele reage. E é exatamente isso. Teve uma hora que a razão, governando a emoção, governando os outros sentimentos, a razão sentou no trono e mandou... Eu não lembro qual foi o outro sentimento. Deu um branco agora. Mandou pegar a lembrança dele, que ia tirar ele daquele vento todo que ele estava passando. Não vou contar o filme não para vocês assistirem. Então, às vezes existem esquecimentos que nós
fases que a gente passa, que a gente esquece, que é uma autodefesa do seu cérebro, da sua mente. Assim, a razão mandou a mente pegar a lembrança e esconder, porque eles não queriam viver aquilo de novo, mas dependia de viver aquilo para ele ser curado, reviver a chama de Deus que estava morta dentro dele. Gente, fantástico, exatamente isso que acontece. Quando nós esquecemos, a sua razão diz, larga isso para lá, e esquece isso. Aí sua lembrança vai, fica perdida. A sua lembrança tenta achar aquilo e não consegue encontrar. Legal o filme, gente, é muito bom, muito bom. Eu coloquei lá no grupo de líderes o link do filme. É muito bom, exatamente isso. Não adianta que o esquecimento é uma autodefesa do nosso cérebro para nós não nos depararmos com aquela situação de confronto, de conflito, não bater de frente. Para a gente sair daquela fase da negação, do enfrentamento, a mente da gente bloqueia muita coisa e você só vai conseguir chegar a acessar essa lembrança que vai te trazer cura, traz dor, mas traz cura, quando o Espírito Santo resolver, quer dizer, quando você resolver deixar o Espírito Santo vasculhar os escombros da sua alma e tirar aquilo para fora. Aí você vai colocar aquilo para fora em forma de grito, em forma de choro, em forma de soco. Cara, eu faço questão quando a pessoa tá num quadro desse, quando a gente encontra o real motivo, né, pelo qual ele está passando por aquilo. Eu sou daquelas que boto o dedo dentro da ferida assim, faço doer de novo, porque é a última vez que a pessoa vai sentir a dor, vai ser o último grito de dor que ela vai sentir, que depois daquilo ali acabou, você vai viver aquele momento, você vai viver aquele momento de novo, não, você vai viver de verdade o que está dentro do seu coração. Por isso que os outros falam, é regressão que faz, não é aqui dentro, é o que está aqui. Quando José saiu e chorou, a Bíblia diz que ele chorou tão alto que todos no palácio escutaram os gritos de José. Que grito foi esse, gente? O grito que estava preso dentro dele de revolta, de rejeição, de abandono. Foi esse grito que estava dentro dele. E ele botou para fora. Então, o esquecimento não cura ferida. Amém? Tem umas frases aqui que isso tudo aqui era coisa que eu separei, ó. Tudo que eu fiquei pesquisando. Aqui fala assim, ó. Tem um site que eu gosto muito, que é o site A Mente é Maravilhosa. O site A Mente é Maravilhosa. Mente Maravilhosa. É um site onde tem psicólogos, terapeutas, tem um monte de gente lá que trabalha até com hipnose, yoga, mas tem muito material na área mesmo da psicologia, e eu gosto muito. E tem todos esses assuntos lá na área profissional falando. Curar feridas emocionais não significa esquecer, significa, acima de tudo, fazer com que elas deixem de controlar a nossa vida. Algo assim exige um processo meticuloso de transformação, no qual entendemos que não seremos mais os mesmos, porque a cura não é um retorno, mas uma reconstrução hábil para formar alguém novo, alguém mais forte e mais valioso. O que você vai fazer com essa ferida que está no seu peito? Você decide o que você faz com ela. Ou você simplesmente ignora que ela existe e dá a oportunidade da sua mente esconder ela no seu subconsciente e ela ficar refletindo nos seus comportamentos, se tornando uma pessoa mimimi. Sabe aquela pessoa cristal? Foi igual a Márcia colocou lá, falei, Márcia, cheguei a sentir um frio na barriga, porque é exatamente essas coisas que acontecem. Aquela pessoa extremamente mimimi, cristal, que você não pode falar nada, que ela quebra, são reações que ela tem no hoje daquilo que ela viveu ontem, passado mal resolvido, insegurança, foi humilhada na frente das pessoas e o tempo todo ela fica se sentindo uma coitadinha. E tem aquela que com a mesma humilhação já se levanta, empina o nariz e
pisa em todo mundo que ela pode, humilha as pessoas, porque é uma pessoa ferida que tem lembranças do passado que não foi resolvida. Ou está escondida, ou ela sabe que existe, mas não consegue fazer o enfrentamento disso, do problema, entra na fase da negação, não sinto nada, está tudo resolvido, e não está. Então, todos temos feridas que precisamos todos temos feridas que precisam de atenção. Vivemos em um mundo onde existem muitas formas de violência, algumas mais explícitas e outras encobertas e silenciosas. Exemplo, a discriminação, o bullying, a intimidação física ou nas redes sociais, os efeitos da disfunção familiar e até mesmo mensagens culturais sobre a beleza e o sucesso são alguns aspectos que podem nos deixar marcas. No entanto, nada disso será possível se a pessoa e se o próprio paciente não quiser se curar. Tem a diferença daquele que quer sair do lugar que está. Eu decido mudar. Mudar dói. Crescer dói. Já ouviu falar da dor do crescimento? Dor do crescimento. Quando você leva uma criança no pediatra, a maioria deles vão falar: ele tá sentindo dor do crescimento. Minha neta dói aqui, aí no outro dia já tá doendo a perna, no outro dia tá doendo o pé, no outro dia tá doendo aqui. E cada hora dói num lugar. Crescer dói, mas você tem que crescer. Você precisa sentir essa dor, porque você precisa chegar aonde Deus quer, aonde você quer chegar. Então não adianta ficar se escondendo, não adianta correr do problema, não adianta fugir, segregar, não adianta. Enfrenta, sente a dor uma vez só e resolve o problema de uma vez por todas. Essa é uma estratégia ruim. E mais outro erro que geralmente cometemos é pensar que o tempo cura tudo. Já falamos sobre isso, né? Que não é necessário mais do que deixar passar os dias, os meses e os anos para que tudo se resolva. No entanto, o tempo não cura nada. O que cura é aquilo que fazemos com o tempo. Forte isso. Aí aqui conta a história de uma menina que perdeu o pai quando ela tinha 8 anos de idade. E hoje ela, com 30 anos de idade, ela é uma pessoa que só sabe trabalhar. Ela trabalha o tempo todo e quando ela tem oportunidade ainda faz hora extra e nos fins de semana ela leva serviço para casa. Ela perdeu o pai, ela não chorou, ela não reclamou, ela não murmurou, ela não sentiu a perda do pai, no velório não derramou uma lágrima e ela simplesmente, vida que segue. Apertou o pé no acelerador, arrancou os retrovisores e partiu. Ou seja, ela arrumou uma fuga para sua dor. Ela se escondeu atrás dessa perda. Ela se escondeu atrás escondeu atrás da perna. Ela se escondeu atrás do trabalho. Ela enfiou a cabeça no trabalho para não parar e pensar na reação dela com a perda do pai. E aí ela procurou um médico psiquiatra para passar um remédio para ela dormir, porque ela não conseguia dormir, começou a desenvolver uma série de sintomas de ansiedade e depressão e não sabia de quê. E aí numa conversa o médico chegou a esse lugar com ela: você não sofreu a dor do luto, você não se permitiu chorar a morte do seu pai. E por isso que está refletindo tudo isso hoje. Um monte de sintoma de ansiedade. O trabalho foi uma fuga, assim como muitas pessoas se refugiam nos consumismo, pessoas que se refugiam na comida, pessoas que se refugiam no isolamento, pessoas que se refugiam na arrogância, entendeu? Então, nesse caso, essa jovem enfiou a cara no trabalho e trabalho para não ter que sofrer a perda do pai. E o que o psiquiatra teve que fazer, o psicólogo teve que fazer? Terapia. Vamos voltar no lugar, vamos chorar, vamos botar para fora. Vive o luto. O luto, ele dura em torno de 2 anos. Passando disso é procedência maligna. Mas se a pessoa está nessa fase de dor, por 1 ano,
6 meses, você tem que respeitar. A pessoa precisa chorar mesmo, sentir dor sim, só não pode se entregar, entrar em depressão e aí a pessoa não sai mais daquele lugar. Então, essa menina fez isso. Então, eu não sei, de repente você está usando alguma fuga. Isso aí, Neide, é exatamente isso. E ao passar a dor, nunca mais será igual de quando iniciou. Mas que a mudança seja tão somente para o seu crescimento e não uma mudança onde a pessoa venha se fechar, se isolar, né? No entanto, a ferida primária ainda está lá. Ferida primária é aquela a ferida que deu a raiz, né, a outros sintomas. Aí vamos falar da história da menina. Essa história nos permite entender duas coisas que iremos expor em seguida. A experiência de dor, vazio e confusão que é gerada por um evento traumático, como um caso de maus tratos, um abuso, uma perda ou qualquer outro acontecimento. É comum que a pessoa tente virar a página, deixar esse evento para trás e esquecer. Para isso, cria um falso eu, uma personalidade com a qual se mantém a flutuar. Que é o que nós falamos, que às vezes a pessoa está morrendo por dentro, sofrendo, mas ela põe um sorrisão, fica assim, coloca isso aqui na frente e fica. Ela esconde a sua identidade, ela anula quem ela é de verdade, coloca uma máscara e vamos tocar a vida que segue e vamos, mas não adianta, seu corpo vai gritar em um momento. Ansiedade, depressão, problemas de saúde seríssimos, doenças psicossomáticas são as doenças geradas na alma, problemas que não foram solucionados, traumas que não foram tratados, vai refletir de alguma forma. E na hora que você mais precisar ser forte, você vai desmoronar. Então é melhor tratar agora. Tira da mão do diabo toda a legalidade, porque é uma legalidade. A gente com ferida, você vai crescendo, e vai espiritualmente. Quando você chegar lá em cima, o diabo vai usar essa fraqueza para te derrubar. E se você cura ela agora, você vai subir. O diabo, quando chegar lá em cima, foi o que aconteceu com José. Graças a Deus, ele abriu o coração e deixou Deus tratar. Ele poderia se vingar, ele poderia ter mandado matar os irmãos, poderia prender os irmãos, poderia fazer a mesma coisa com os irmãos, reproduzir o que ele viveu nos irmãos, mas ele não, ele se permitiu. Doeu. A ferida estava ali, mas ele se permitiu ser curado. Ele deu uma nova chance para ele e se permitiu o tratamento do Espírito Santo. Ele ficou curado, ele liberou perdão para os irmãos, ele abraçou os irmãos, ele chorou com os irmãos, ele confessou para os irmãos tudo que estava dentro do coração dele e acabou. Agora sim, José está pronto para ser governador do Egito. Não vai ter queda nessa área dele mais. Amém? Então, deixa eu ver aqui. Como que a gente faz para curar a ferida da alma? Abra o coração e fale toda a verdade. Procure alguém que possa te ouvir. Abra o seu coração. A Bíblia diz que é confessando que nós recebemos a cura. Pede perdão, Deus perdoa, mas eu sou curado quando? Quando eu confesso para alguém aquilo que está dentro de mim, tá? Li está dando sim, Li está impossível, ela está falando mais que eu hoje. Segundo, expresse seus sentimentos sem reservas. Foi onde ele se expôs e tal. Outra coisa, diga o nome da sua dor. Coloque para fora e diga exatamente, dê nome, dê sobrenome, dê endereço da sua dor. Bota para fora, sem reservas. Tira tudo que está aí dentro, esse lixo acumulado.
Permita o Espírito Santo fazer essa faxina em você. Diga o nome da sua dor. Tome a iniciativa da reconciliação. É isso que nós fugimos o tempo todo. Reconciliar, pedir perdão a quem quer que seja, se perdoar, abrir o coração, para muitas das vezes passar. É uma fase, é humilhante você procurar alguém, é uma humilhação que é necessária, que quebra o meu orgulho, quebra o meu eu vou me expor para aquela pessoa. Ah, mas a pessoa não vai me perdoar, o problema dela, com Deus. Ela não é obrigada a te perdoar, se ela não quiser não vai perdoar, mas você fez a sua parte de sair desse lugar, de pedir perdão, de ser uma outra pessoa. O que ela vai fazer com o perdão que você pediu, o problema é dela, é ela com Deus, né? O processo é doloroso sim, mas vale muito a pena. Isso aí, Márcia. Toma a iniciativa de reconciliação, a iniciativa de reaproximação, né? Para de fugir, procure se reaproximar dessa pessoa, dessa situação, né? E com isso você vai enxergar o propósito de Deus. Agora não se afligiam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. José reconheceu que tudo que ele passou nada mais foi do que um propósito de Deus, um projeto de Deus. Deus, ele se aproveita de algumas situações que nós estamos vivendo para promover outras situações. Ele tira proveito de tudo, irmãos. Tudo que nós passamos, ela tem um proveito em Deus. Só que muitas das vezes a gente prefere ficar lambendo as nossas feridas. Coitadinho de mim, eu não merecia isso. Oh, meu Deus, por que fizeram isso comigo? Ao invés de olhar o que realmente Deus está mostrando para nós. O que Deus quer com isso? Ah, minha mãe tentou me abortar quando eu estava na barriga dela. Ei, mas você está vivo. E o que Deus quer com isso? Que proveito Deus quer com esse momento que você passou no ventre da sua mãe? Deus quer que você seja curado para que você possa alcançar outras vidas. Ajudar outras pessoas que, como você, estão sofrendo porque sua mãe tentou te abortar, porque você foi rejeitado, botaram você numa lata de lixo, eu sei lá o que aconteceu. Deus tem um proveito para tudo isso que você está passando. Deus vai conseguir tirar proveito desse vento que você está passando. Deus, no final disso tudo, Ele quer tão somente que você seja uma referência nessa área, né? Nós aprendemos que a nossa dor é o nosso ministério. Aquilo que me machucou, aquilo que me feriu, vai ser usado como ferramenta de cura na vida de outras pessoas. Mas para isso eu preciso estar curado. Por que tem um monte de pastor que rejeita a ovelha? Porque se a ovelha falar um negocinho assim com ele, questionando alguma coisa, ele já entende aquilo como uma rejeição e já trata a pessoa mal. Aí já usa, né, da sua autoridade e fica todo armado, não quer ouvir, não sabe ouvir porque simplesmente vive na defesa. A dor que você viveu não é para você espirrar em ninguém, mas é para você usar isso como instrumento de cura. Seja você o instrumento de cura na vida das pessoas, ao invés de ficar culpando sua mãe pelo que ela fez com você, culpando seu pai pelo que ele fez com você. Meu pai fugiu de casa, meu pai fez e aconteceu. Seja para os seus filhos os pais que você não teve. A restauração da família. José disse: voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. José juntou a família dele de novo, pegou todo mundo: vem para cá que eu vou cuidar de vocês agora. Tudo que eu passei, toda humilhação, eu entendo, agora eu sou curado, eu perdoei e eu posso entender o plano, o projeto e a ação de Deus sobre a minha vida. E agora eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho riqueza, eu posso cuidar de vocês. Vem todo mundo para cá, sai da miséria, porque eu vou bancar vocês agora. Então,
para entender o propósito que você está vivendo em Deus hoje. Por que você está passando por isso tudo? Será que Deus não te ama? O diabo sopra isso na sua mente. Você não ama, ninguém te ama, Deus não te ama, ninguém liga para você. Mentira! Engano do diabo. O que aconteceu passou, está no passado. Você não tem que ficar remoendo, ruminando tudo que você viveu. Dê um ponto final nisso, se resolva. Resolva esse vento todo que está aí dentro de você. Acalma isso aí, diz para sua alma: acabou, eu já venci isso ficou no passado. O que fizeram comigo não importa, o que importa é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Queria que você escrevesse aí no seu comentário. O que você vai fazer com o desprezo que te deram? O que você vai fazer com a rejeição que você sofreu? O que você vai fazer com a traição que você sofreu? O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Perdoe quem tem que ser perdoado. O perdão, ele traz benefícios para quem está perdoando. Quem está recebendo o perdão não vai receber benefício. Você que vai ser beneficiado. Vai sair uma tonelada das suas costas. Uma tonelada. Eu sempre falo isso, né? Que é um testemunho. A minha vida é para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Eu tive que perdoar o homem, tive que perdoar. Que eu tive que escolher e decidir perdoar o homem que matou meu pai. Tirou meu pai, tirou minha vida, acabou com a minha vida. E um dia eu tive que perdoar esse homem. Ele vinha andando na fila para receber oração e eu fechei o olho, fiquei orando uma pessoa um tempão para poder ele ser orado com outra pessoa. Quando eu abri o olho, o homem estava na minha frente. Eu não tive opção de ficar pensando muito. Eu falei: tem que perdoar, porque eu não vou botar a mão na cabeça desse homem com o coração cheio de angústia, de mágoa. E na hora eu decidi, irmãos, perdoar. E eu chorei tanto, eu orava aquele homem, mas chorava. O homem não entendeu, foi nada. Mas eu entendi. E eu liberei a vida daquele homem no mundo espiritual. E o peso saiu dos meus ombros. Quando eu não perdoo, eu carrego aquela pessoa nos meus ombros. Amém? Então, vou ficar por aqui, não vou estender, tá bom? Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live. Eu queria que você deixasse algum comentário, tem alguma pergunta, querem falar alguma coisa. Aquilo que fizeram comigo, estou devolvendo com perdão, amor e cuidados pessoais. Jesus nos ensina a amar como Ele ama. É isso aí, Pati. Exatamente o que aconteceu com José, né? O desprezo que você recebeu, você está pagando com amor hoje. Quem cresce com isso somos nós. Amém? Acaba não, Ju? Já acabou o assunto aqui. Tem muita coisa aqui, mas... A impossibilidade de superar o passado nos prende em cenários imaginários e no reino do mas e se eu tivesse? É possível que isso nos leve a ruminação longas e eterna. Fantasiamos sobre outros resultados possíveis. Imaginamos uma vida na qual aquilo não aconteceu. E no final das contas estamos no mesmo lugar. E o agravante de agora estamos diante de frustrações mais fortes e renovadas. Então, assista um filme. Guerra Interior. Muito bom. Eu coloquei lá no grupo das meninas e eu coloquei no grupo de líderes esse link, mas me lembrem para eu estar compartilhando com vocês esse filme. Muito bom. Você vai entender muita coisa que você está vivendo. Eu vou até assistir ele de novo. Obrigado, Suelen. Que bom que você gostou. Que bom, Luana, que você gostou do tema. Amém? Vamos estar encerrando então, já que vocês não querem falar mais nada. Já deu a nossa hora. Jane Classer, amém, Jane, que bom que você gostou. Ai, Márcia assistiu o filme, é muito bom. Paz, Dayana. Ó, hoje à noite nós temos um encontro marcado aqui também. Hoje nós vamos estar falando no cursinho às 21h30 sobre o poder da gratidão.
Gente, é muito importante, é muito forte o poder da gratidão. O princípio da gratidão, ele move o mundo espiritual em seu favor. Pensa, gente, sua vida pode ser transformada através dessa live hoje, 21h30, cursinho. Só essa semana que vai ser na terça, tá? Semana que vem nós vamos falar de família disfuncional às 21h30 na segunda-feira, tá bom? Essa semana, só essa semana, por conta da live do louvor ontem, que foi uma bênção, glória a Deus, foi tremendo. Muito feliz pelo que Deus fez aqui no Ministério do Louvor. E nós vamos estar também já nos programando para a live que nós vamos ter de adoração profética, dança profética, com o tema intimidade. O Ministério de Dança vai movimentar o céu aqui também. Amém? E hoje, 21h30, esteja comigo para mais uma live. Não acaba por aqui, bom? Beijo grande, amo vocês. Obrigado por estarem aqui comigo, tá? Fiquem com Deus. Terra! À noite tem mais, Ju. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Karine e Frederico, estou aqui pela primeira vez. Amei, porque estava precisando ouvir. Amém, Karine. Que bom que Deus te alcançou, que essa palavra ministrou o seu coração. Então, de noite você vem, se inscreva lá acho que na página tem que seguir, né? Comece a seguir a página, que quando a gente entrar com alguma live, você vai ser acionado e você vai estar podendo participar. Agora, um desafio. Faz um print dessa tela aí. Faz um faz um printzinho aí. Vai lá no Instagram da Igreja Mananciais e deixe lá o seu comentário. Marca lá a Igreja Mananciais. Vamos fazer um reboliço no Instagram. Vamos fazer com que tudo que a gente tem feito possa alcançar um número maior de pessoas. Vamos fazer isso? Faz o print. Vou fazer a pose aqui. Anda, gente. Faz o print aí rapidinho. Fez? Não, né? Fez sim. Pega lá e põe lá no Instagram da igreja. Comenta, compartilha. Ajude outras pessoas a serem alcançadas. Amém? Não somos psicólogos, não somos profissionais. Somos apaixonados por Deus. Somos apaixonados por vidas restauradas, por vidas curadas. Então, essa é a nossa profissão. Amar o próximo como a nós mesmos. O bem que eu quero para mim, eu quero para vocês. Tá bom? Print, povo. Posta lá no Instagram. Né? Isso aí, Juliana. Não sei nem como é que fala. Marca a igreja lá, tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus.